Começando mais uma edição do Conectamente, agora aqui na CDL-FM. Segunda-feira a gente está junto para falar de empreendedorismo, mas muito mais do que só empreendedorismo, como empreender, o que fazer para empreender e as dificuldades, as dores que é empreender, chefiar, liderar. Esse tema é o tema de hoje, então você tem que prestar atenção. Fernando Cardoso vai contar para a gente um pouco sobre o tema. Diga lá, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. O Conectamente é um canal de transformação, né, Paulo? De pessoas, de lideranças, de negócios. E uma coisa que acontece em todos esses ambientes são conflitos, né? E dentro das empresas, esses conflitos organizacionais, eles podem tanto ser resolvidos e impulsionar o negócio, como também pode gerar um resultado ali de uma queda e também de uma falta de engajamento das pessoas. E hoje a gente tem uma especialista para falar desse tema aqui, né, Paulo? Vamos então apresentar aí a Carolina Silva, CEO da CS Treinamento e Consultoria. Carol, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer conversar com você. Eu quem agradeço. Fernando, nós vamos fazer aquele sorteio, um sorteio transparente. Você pode não estar vendo, mas aqueles que vão assistir depois no videocast vão poder acompanhar. É um sorteio transparente e eu não tenho culpa. Toda vez que quem ganha ele faz a primeira pergunta. Diga lá, Fernando. Bora lá. E sempre vamos do início, né, Carol? Sim. Conta pra gente, assim, faça uma geral sobre essa questão dos conflitos organizacionais. Como que você vê que eles podem determinar ali o futuro das empresas? Sim. Você trouxe muito bem na sua fala, né, a gestão de conflitos, ou melhor dizendo, os conflitos, eles estão presentes em qualquer organização. E como a liderança, principalmente, eu vou sempre trazer essa luz, né, esse palco para a liderança, como a liderança conduz o processo do conflito, faz com que a gente tenha consequências positivas ou negativas. O conflito ele pode acontecer de diferentes formas. Então, a gente tem o conflito que ele é intrapessoal. Geralmente, quando a gente está falando de um conflito com a própria cultura da organização, então o indivíduo estando ali dentro, ele começa a se questionar, né? Questionar as suas perspectivas, os seus valores, e isso pode causar ou não um descolamento com aquela organização. A gente também tem os conflitos interpessoais, que seriam aqueles conflitos provenientes de sermos pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com culturas diferentes, valores diferentes, e isso em algum momento culmina, né, na forma com que a gente se posiciona dentro da organização. E por último, que é uma das formas com que eu mais percebo hoje dentro dos ambientes em que eu acompanho, são os conflitos intergrupais. O que seria esse conflito? São visões muito setorizadas dentro de um único negócio. E quando a gente pensa em metas, a própria forma com que essas metas são desdobradas, elas podem ocasionar esse tipo de conflito. Porque existem muito as metas conflitantes. Então, a gente começa a doutrinar as pessoas a olhar com uma visão muito parcial, desde que eu atenda aquilo que me é estipulado, e eu deixo de ter pessoas olhando para o todo, olhando para o negócio na linha final. Então, geralmente, os conflitos eles se formam dessa forma. E como você trouxe, eles podem sim culminar em inovação, em criatividade, desde que sejam conduzidos de uma forma assertiva e estratégica. Bom, 92% dos profissionais consultados pela ABEH dizem que conflitos são comuns nas empresas. E hoje nós temos um conflito de gerações. Hoje nós temos gerações mais antigas trabalhando com gerações novas, com perspectivas e atuações distintas. É um caldeirão. Sim. Como é que eu faço para controlar a fervura desse caldeirão? Primeiro é pensar que não tem fórmula pronta, né? E eu desconfio muito de qualquer profissional que determine uma única forma de conduzir esse tipo de situação. O conflito geracional, ele está presente, eu acho que ele está cada vez mais presente dentro do mercado de trabalho. E o grande desafio, não só das empresas, mas, repito, também das lideranças, é entender como aproveitar o melhor de cada geração. Aproveitar, sim, essa visão de inovação, de facilidade tecnológica, essa visão da prontidão ali, da velocidade nas respostas, sem perder de vista a maturidade, o poder da experiência, daquilo que é aprendido com o tempo. Então, quando uma liderança consegue entender esses dois universos e colocar talentos, né, o melhor de cada pessoa para trabalhar em prol de um resultado, geralmente é satisfatório. Os conflitos sempre acontecem nas empresas, cara. Eu acho que você falou muito bem, e eles podem tanto potencializar transformações
inovações, quanto também podem derrubar totalmente o resultado. Eu sou de uma empresa de varejo e um dos dilemas que às vezes eu enfrento lá é que muito mais fácil a gente ter uma conexão com a parte comercial, que talvez seja o cerne ali do nosso negócio, e às vezes eu sinto no overhead, na parte de dentro da empresa, um sentimento talvez assim de benefício. Putz, mas toda a ação que vem é para a área comercial, eles têm um benefício de premiação, e às vezes no overhead os OKRs são mais difíceis, e isso gera de alguma maneira essa briga entre setores, igual você falou, eles beneficiam um perante o outro. Como que a gente pode ter uma tratativa que seja legal de conciliação dentro desses setores na mesma empresa? Algo que eu vejo que atenua muito esse sentimento e que até traz o engajamento e também fortalece o senso de pertencimento é que cada pessoa entenda qual é o seu papel e o que aquela atividade impacta num todo. Então, quando a gente pensa nos indicadores, e eu mencionei a questão das metas conflitantes, é muito importante que a gente faça esses indicadores de forma cadenciada. Então, eu venho muito de um ambiente industrial. E muitas vezes, dentro desse contexto, a gente olha para um número macro, aquele número que o próprio CEO da empresa responde por ele, ou até mesmo os diretores, mas é muito importante que o meu operador, na base ali daquela pirâmide, ele entenda exatamente qual é o impacto que a ação diária da rotina dele gera no meu indicador total. Então, eu enxergo esse desdobramento e esse acompanhamento diário como um fator, assim, primordial. Primeiro, para que a gente entenda o poder de cada setor e o impacto deles, e até para que a gente consiga estabelecer ações que façam sentido para cada setor. Então, sim, vai ter momentos que a gente vai investir numa área comercial de uma forma diferente de uma área operacional. Mas como é que eu coloco uma percepção de valor para quem está na operação? Do que esse time anseia? Quais são as dificuldades deles? Porque a partir do momento que a gente entende que não existe uma única solução para toda a empresa, a gente começa a personalizar de uma forma mais estratégica. E como o RH, que foi a pergunta do Paulo, né, inicialmente, como que os profissionais de RH podem atuar de uma forma estratégica? Eu acredito muito que é estando onde as coisas acontecem. Porque é muito fácil, às vezes, a gente construir uma solução teórica fora do ambiente onde as coisas acontecem. Mas com uma simples ida até o local, você começa a perceber que algumas coisas simplesmente não funcionariam. Então, eu volto na palavra presença e eu volto na palavra caminhada de valor. Estar onde as coisas acontecem faz com que a gente crie soluções e faça o gerenciamento do conflito de uma forma muito mais estratégica. Existem líderes intervenientes. Tem conflito, ele vai lá, resolve, às vezes com autoridade, às vezes com participação. Sim. E tem aquele líder permissivo, deixa o pau quebrar para ver como é que eu vou resolver lá na frente. Como é que se faz para identificar a medida certa da ação em cada conflito? Existem conflitos em que eu tenho que entrar e falar parou, acabou, e outros que eu tenho que permitir para ver se eles se resolvem. Como é que eu descubro isso? Sim, olha, eu acredito muito que os extremos, eles não são positivos. Seja o extremo da passividade ou o extremo de agir ativamente e não permitir que o time se apodere ali de uma maturidade que é necessária. Então, o primeiro caminho, eu acho que é o monitoramento. Como é que eu vou saber o momento de intervir dentro de um conflito? Quando eu percebo que não existe mais neutralidade, quando eu percebo que o conflito se transformou em um confronto. A oposição, ela pode ser sadia, mas uma oposição desrespeitosa, violenta, constrangedora, é uma oposição que se transformou em um confronto. Então, eu iria muito nessa linha do monitoramento. Dar autonomia para o time tratar questões do dia a dia não só contribui para a gestão emocional dessas pessoas, mas também para ganhar maturidade. Porque senão você vai começar a se tornar uma liderança que forma pessoas que não são capazes de criar solução. O que também não é satisfatório, que também não é estratégico para qualquer negócio. Essa questão dos conflitos, uma outra frase que eu sempre falo lá na empresa, fala assim, a gente briga porque a gente é doido, né? Muitas vezes, no objetivo final do varejo, a empresa quer um aumento de resultado, o supervisor quer um aumento de resultado, o gerente da loja quer um aumento de resultado, o vendedor também quer, todo mundo quer a mesma coisa. Mas no meio desse caminho a gente briga ali e fica meio que uma loucura. E eu acho que um ponto que eu queria te perguntar, e eu vejo isso muito sendo impactado e gerando conflito na maneira que as pessoas se comunicam. Sim. Às vezes elas têm boa intenção,
mas a forma com que elas falam gera um conflito. E eu percebo até que as pessoas levam aquela questão profissional para o lado pessoal. Como resolver esse tipo de situação? E aí entra a importância da prática do feedback, principalmente os feedbacks pontuais. Às vezes o líder ele perde a oportunidade de pontuar algo ali, uma postura, alguma fala que fugiu do contexto, que fugiu da coerência da situação e fazer com que aquele profissional ele tome consciência daquele posicionamento incorreto. Então, a ausência de feedbacks faz com que situações como essa se tornem cada vez mais rotineiras. E aí, um cuidado adicional que eu colocaria é a questão das metas conflitantes. Eu vou mencionar novamente um contexto industrial, mas a gente pode facilmente conectar isso para a realidade do comércio. É muito comum a gente enxergar, né, uma dualidade entre operação e manutenção. Então, se eu tenho um time operacional que só quer produzir e eu tenho um time de manutenção que só quer cuidar do equipamento, eu tenho um problema, eu tenho um conflito. Como é que eu gerencio isso? Como é que eu mostro para um time operacional que só produzir não vai fechar a conta, porque eu preciso, no final de tudo isso, garantir que meu equipamento tem uma vida útil prolongada? E como é que eu mostro para um time de manutenção que só cuidar do equipamento também não faz faturamento acontecer? Carol, vou te dar uma situação real lá da loja. Olha, lá a gente tem o varejo e tem o laboratório, que monta os óculos. E o varejo é pelo aumento do faturamento, né, o aumento do resultado, o tempo inteiro a gente busca isso. E no laboratório, quanto mais a gente vende, mais aumenta o serviço deles. E eles lá têm um OKR também de produtividade, mas tem de percentual de erro. Então, quanto mais a gente vende, maior a chance do percentual de erros dele aumentar. E aí, seja por problema de maquinário ou por problema de atenção dentro do processo. Então, a gente tem um pouco desse dilema disso que você está falando na prática. Sim. Às vezes a gente tenta resolver, mas é uma situação um pouco distorcida, né? E uma forma de fazer com que as pessoas tenham uma visão integrada é mostrar para ambos os setores, por exemplo, eu estou no seu comercial e o meu foco é vender mais volume. Mas se a empresa começar a ter um índice de reclamação, um índice de produtos com avarias, independente de estar vendendo volume, a gente não está atendendo uma meta que é geral, que ela é integrada. Então, existem algumas métricas que elas precisam estar desdobradas para todos os setores, que são as metas universais. Elas vão nivelar essa visão integrada de que está todo mundo caminhando para o mesmo sentido, sabe? Está todo mundo com foco no mesmo alvo e não com alvos individuais que, no final das contas, quem vai pagar de fato a conta é o negócio. Eu, durante um tempo, exerci papel de liderança e depois cansei, porque com o tempo o líder também cansa. O líder ele se satura um pouco de liderar. Mas eu observo e lá vou eu falar outra vez de conflitos geracionais, eu observo uma ausência de entendimento de processos hierárquicos nas gerações Y e Z. Como é que um líder que não pertence a essas gerações consegue fazer com que esse processo hierárquico seja percebido sem gerar um conflito naqueles que estão lá? Sim. Olha, eu falo muito isso durante os meus atendimentos, seja através dos aceleradores, por mentorias, que o líder ele não pode desejar ser amado pelas pessoas. Porque esse desejo de ser amado pelas pessoas muitas vezes pode impedi-lo de atuar conforme ele precisa atuar. Mas a liderança ela precisa ser muito justa e coerente. Então, independente da geração na qual ali você esteja liderando, o que eu acredito é que esse senso de justiça e essa coerência, ele precisa acompanhar o processo de tomada de decisão. E aí, quando a gente fala essa liderança desenvolvedora, essa liderança que inspira, primeiro a gente precisa conhecer a equipe e conhecer os talentos, porque muitas vezes a falta de performance ela vem da pessoa certa no lugar errado. E todas as vezes que a gente força ali que a pessoa esteja naquele lugar onde ela não domina, onde ela não possui habilidade, onde ela não possui aptidão, é natural que exija por parte dela um esforço muito maior e por parte da liderança uma insatisfação por uma entrega que não está acontecendo. Então, eu traria essa visão, porque, independente da geração, eu falo que liderar pessoas é um baita desafio, né? É extremamente desafiador. São perspectivas diferentes com expectativas diferentes.
O que é valor para mim não necessariamente é valor para o outro. Então, quando a gente tira essa necessidade de talvez ali ser amado pelos nossos liderados, a gente já consegue ter um nível de realidade muito mais factível. E a partir do momento que eu me preocupo muito com o senso de justiça e de coerência, isso facilita o meu nortear ali das tomadas de decisão no dia a dia, independente da geração, eu diria. Ô, Carol, voltando aqui, acho que agora eu queria que você desse algumas dicas de comunicação não violenta. Acho que tem vários ouvintes aqui do Conectamente que são empreendedores, que são empresários, e que nesse momento podem estar vivendo alguns conflitos aí, e às vezes causados por eles mesmos, né? Por não se comunicarem da maneira adequada. Fala um pouco sobre essas técnicas pra gente. Eu traria a escutativa, porque eu gosto de pensar que é diferente você escutar genuinamente de esperar o outro acabar de falar, né? E muitas vezes a gente assume esse papel de esperar que o outro acabe a fala para que a gente imprima o nosso ponto de vista. Então a escutativa, ela faz toda a diferença. E a técnica de fazer perguntas poderosas, né? Quanto mais perguntas eu faço, mais eu aumento o meu leque, a minha perspectiva de dados e informações sobre aquela situação. E para a liderança, a empatia ela só vai acontecer a partir do momento que eu consiga perceber o ponto de vista do outro. Então, fazer perguntas, né? Sair daquele óbvio de perguntas de sim ou não, sair daquele óbvio de direcionar a resposta que você quer receber e começar a perguntar o porquê, como aconteceu, o que você sentiu quando a pessoa agiu dessa forma. A gente para de olhar para o sintoma e começa a enxergar a causa raiz. Porque muitas vezes, quando você está num ambiente de conflito, se você perguntar para as pessoas que estão envolvidas ali, vocês estão num ambiente de conflito? A primeira resposta é não. Não, tá tudo tranquilo. Eu tô bem, tá tudo tranquilo. E é exatamente com a presença e essa percepção é que a gente vai começando a perceber esses conflitos velados. Porque nem sempre o silêncio é sinônimo de ordem. E muitas vezes a gente acredita que em ambientes onde não existe falas, né, não existe oposição, estão ordenados. E não necessariamente. Então eu traria escuta ativa, eu traria perguntas poderosas, interesse genuíno. Porque a gente não consegue fazer essas práticas se a gente não estiver realmente interessado naquilo que está sendo dito. Qualquer relação ela é pactuada, não há relação sem pacto. Qual a importância de acordos claros entre empresa, colaboradores, líderes, empresa e colaboradores? Fundamental. É o que você trouxe, né? Os pactos, ou comumente conhecidos como os combinados, eles são primordiais. E esses pactos, eles precisam acontecer através de método. Porque muitas vezes a gente acredita muito que a comunicação ela é óbvia para o outro. É óbvio que essa pessoa entendeu o que eu espero dela, e não necessariamente. Então, esses combinados eles podem vir através de feedbacks pontuais a cada situação e ocorrência, mas é muito importante que eles aconteçam de forma estruturada através dos feedbacks de desempenho. Porque é um momento onde, seja como líder e liderado, ou seja mesmo em prol da organização, onde você está dizendo o que tá funcionando, o que não está funcionando, você faz novos combinados, você corrige rotas quando é necessário, e a gente fica com muito mais tranquilidade para atuar, seja até mesmo para entender que alguém não vai fazer mais parte da equipe, uma vez que aquele pacto ele não foi cumprido por qualquer uma das partes. Bom, eu sei que uma conversa é boa quando eu fico com um monte de pergunta para fazer e o tempo diz acabou. Aí que eu acho que a conversa fica boa. Estou cheio de pergunta para fazer, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo agora está esgotado. Antes de te agradecer, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer um resumo da prosa. Ô Paulo, primeiro falar, Carol, que foi sensacional. Acho que é muito legal quando a gente tem pontos que acontecem diariamente. Hoje a gente veio com certeza de alguns conflitos que a gente teve que resolver. E eu acho que o ponto que você falou, além das dicas, a parte da escuta ativa, eu acho que a parte dos combinados, eu acho que o alinhamento, entendendo que as pessoas têm perspectivas diferentes, e que a gente tem que tentar buscar conectar o sonho das pessoas ou as buscas das pessoas com os sonhos da empresa, porque aí a gente tem um caminho direcionado, mas entendendo que o líder tem um papel primordial. Eu acho que com feedbacks pontuais e com alinhamentos. O tempo inteiro a gente tem que buscar ter esses alinhamentos, porque aí sim, tanto a gente pode ter a conexão e o entendimento do que a pessoa vai buscar para o seu crescimento,
quanto que a empresa também vai buscar para evoluir para sempre. Carol, de 0 a 10, essa avaliação do Fernando vale quanto esse resumo que o Fernando fez? Vou ter que dar 10. Carolina Silva, CEO da CS Treinamento e Consultoria, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui no Conectamente. Eu quem agradeço a oportunidade. Bom, para você que está ligado conosco no Conectamente, está terminando por aqui o Conectamente. A partir de agora, você pode ir na Multiprosa, a plataforma de conteúdos da CDL-BH, e consumir esse conteúdo quantas vezes você quiser. Mostrar para os amigos, em casa, no trabalho, aonde você estiver. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Se você tiver crítica, ideia, sugestão, se quiser falar mal do Fernando, conectamente@cdlbh.com.br. Ótima semana e até segunda-feira.